Fala galera, o João da PenseApp aqui e eu vou mostrar para vocês como utilizar o Use Context do React para gerenciar o estado global da sua aplicação, para a gente evitar problemas de prop rel e compartilhar informações que são úteis para todo mundo de forma simples no React. Bora lá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clique no sininho aí e fique atento que vai vir muitas novidades em breve. O principal objetivo do Use Context é disponibilizar estados para toda a nossa aplicação. Então, antes da gente entrar o que é, para que serve, como funciona, é legal a gente entender qual é o problema principal que ele resolve antes da gente começar a falar do que é e para que serve o Use Context propriamente dito. Bom, basicamente é o seguinte então, a gente vai simular aqui um problema que acontece em muitas aplicações React e a gente vai criar primeiro o problema e depois resolver ele na sequência usando o Use Context. E é um probleminha conhecido como o que a gente chama hoje de prop rel, né? Que é múltiplas propriedades sendo passado por filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e por aí vai infinitamente. Então, eu estou aqui com a minha aplicaçãozinha React, é uma aplicaçãozinha básica, ela não tem nada demais, né? É só um Create React App com TypeScript, sempre a gente utiliza TypeScript aqui na PenseApp, então é só um Create React App, beleza? E o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos criar um problema de uma aplicação React qualquer e vamos resolver esse problema usando o Use Context. Então, aqui eu vou criar uma pastinha chamada Components e aqui eu vou chamar aqui, ó, componente1.tsx. Vamos criar o componente aqui rapidinho. Beleza, componente 1. Então aqui, componente 1. Esse componente 1 aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai ter o children dele aqui e vai receber as props dele também, que a gente já mexe aqui. Então, primeiramente eu vou criar 5 componentes aqui para a gente começar a brincar. Então, componente 1, componente 2, daqui vai ser o componente 3 e componente 4. A 4 acho que já está... vamos criar 5. Componente 5, beleza. Temos aqui, então esse daqui é o 1. Aqui a gente chama esse cara de 2. 3, 4 e 5. Só para tirar esse aqui que eu coloquei sem querer, beleza. Então, agora que nós estamos com 5 componentes criados, vamos replicar um problema que pode acontecer. Pode ser que aqui no meu app TSX eu queira ter uma... Deixa eu só refatorar esse carinha aqui rapidinho. Espera aí. Só manter esse cara pra cá, só pra gente deixar no padrão aqui. Aqui coloca o RC. Pronto. Beleza. E aqui a gente põe aqui. Show. Só para dar uma refatorada aqui no nosso app. Então, vamos supor que eu tenha um useState. Se você não sabe o que é o useState, não entende ele, lembrando que tem um vídeo no canal aqui, você pode olhar aqui nos relacionados, em algum lugar aqui da tela ele vai aparecer para você. Mas basicamente é o seguinte, vamos supor que eu tenho um useState aqui do tipo number, pode ser qualquer tipo que a gente quiser, ele começa em 0, beleza? E aqui no meu app TSX ele faz a instância do meu componente 1. E se eu abrir a minha tela aqui, aparece aqui pra gente o Use Context, que é o nome que está bocado aqui, e depois o componente 1, que é o que está escrito dentro desse cara. Se a gente abrir ele, né, nós iremos ver que aqui está componente 1. E para a gente simular um problema, vamos entrar no deep disso daqui. Eu tenho o componente 1, dentro do componente 1, ele vai ter o componente 2. Dentro do componente 2, vamos abrir o 2. O 2 vai ter, só mudar o nome dele aqui. O componente 2 vai ter o componente 3. O componente 3, porventura, vai ter o componente 4. E o componente 4, porventura, terá o componente 5. Vou cortar ele aqui. E, finalmente, o componente 5 é o último da nossa lista. Nós sempre repassando as props por childrens. Então, se a gente abrir a nossa aplicação, o que acontece? Ó, o componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, componente 5. E eles estão em subníveis aqui, né? Então, o 1 está dentro do 2, o 3 está dentro do 2, o 4 está dentro do 3, o 5 está dentro do 4. Acho que só para ficar
fácil aqui da gente entender, ó, vamos fazer assim, ó, componente 1, aí depois tem o componente 2, aí depois tem o componente 3. Isso aqui não reflete em nada, tá? É só para ficar mais fácil para a gente ir acompanhando. O componente 4 e finalmente o componente 5. Então vamos salvar todos os arquivos aqui. Beleza, não ficou muito bom, mas é só para a gente ver que tá um dentro do outro, né? Ó, eles seguem a linha. Então esse está dentro desse, dentro desse, dentro desse. Beleza? E o que acontece? O problema que acontece em muitos aplicativos React. Eu tô com esse meu estado aqui. Então vamos colocar aqui, ó, meu state e o number aqui dentro. Vamos só pular uma linha aqui também. Beleza. Então carreguei minha tela aqui, ó. O meu state ele tá como 0. Então ele inicia como 0 normal. E eu quero fazer o seguinte agora. Eu quero que alterar esse meu estado. Pode ser através de algum botão ou simplesmente acessar ele. Vamos fazer via acesso. Só que qual que é o problema? Eu preciso, melhor dizendo, que o meu componente 5, que é o último aqui da minha lista de componentes, ele tem acesso a esse estado que está dentro do app.tsx. Então, o meu estado atualmente ele está aqui dentro, né, no app.tsx, e eu quero usar ele, né, receber ele, ter acesso a ele, tanto get quanto set, dentro do componente 5. Então, o que eu vou ter que fazer para isso daqui funcionar? Eu vou ter que repassar via propriedade do pai para o filho, para o neto, para o bisneto, até eu chegar no que eu preciso. Então, vai ser uma camada hierárquica ali de pelo menos 5 componentes que eu vou ter que passar esse meu estado. E como é que a gente faz isso? Na teoria é muito simples, né? Nós vamos aqui, pegamos o componente 1, vamos declarar aqui na interface que ele vai receber um state. E esse state aqui ele vai receber daqui, que porventura o componente 2 também vai receber o mesmo state. A gente vai copiar esse carinha aqui e vamos abrir o componente 2, colocar o number aqui, desestruturar ele aqui. O componente 3 também vamos ter que falar para o state receber para cá. Agora nós vamos abrir o componente 3, mesma coisa também, state do tipo number aqui, desestrutura ele aqui. Desestrutura ele aqui. E o componente 4 ele também vai receber o state. O componente 5 também. Aí o componente 5 chegamos onde que a gente queria, né? Então o componente 5 ele vai receber o state number aqui. E se eu passar um state para cá, finalmente eu consigo falar que o meu number é esse carinha aqui. Vamos salvar nossos arquivos. Vamos ver se deu algum erro em alguma coisa. Só o componente 1 que faltou a gente passar para cá também. Então, ó, relembrando, estou dentro do app, tenho o meu state aqui dentro. Esse state aqui, ó, do app eu passo para o componente 1, do componente 1 eu passo para o 2, o 2 recebe e passa para o 3, o 3 recebe e passa para o 4, o 4, esqueci até de declarar aqui, ó. Isso é um problema clássico que pode acontecer, a gente esquecer de repassar. Então o 4 passa para o 5 e o 5 finalmente ele recebe aqui. O 4 passa para o 5 e no 5 eu consigo exibir o valor dele aqui dentro. Então, ó, se eu abrir a nossa aplicaçãozinha aqui, o que acontece? Ó? O meu estado está 0 aqui, o meu componente 5 está aqui também. E agora, vamos supor que eu queira alterar esse valor aqui. Então, se eu estiver dentro do app.tsx, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos colocar um botãozinho aqui, ó, colocar um botão qualquer, e quando eu clicar nesse botão, eu quero fazer o meu set state, pegar o number e colocar com mais um aqui. Opa, set state aqui tá minúsculo. Deixa eu já arrumar aqui. Set state. E aqui não é number, né? Aqui é state. Beleza. Então, ó, olha o que vai acontecer. Aqui eu vou dar um botãozinho, vamos colocar um textinho nele para ficar mais claro. E vamos chamar ele de incrementar. Aí, ó, beleza. Então, teoricamente, se tudo deu certo, esse state que está aqui e o state que está aqui no componente 5, né, que é o nosso último aqui nessa árvore, eles estão consumindo da minha fonte.
estão repassando via o que a gente chama de props. Então, está repassando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, até chegar onde eu quero. E se eu incrementar aqui, esse cara troca aqui. E sempre que essa variável alterar, ela troca aqui embaixo. Por quê? Porque eles são os mesmos valores. Eu estou simplesmente repassando para baixo. E, pô, João, tem problema utilizar essa abordagem na minha aplicação? Não, não tem problema nenhum. Só que pode chegar um momento, como aqui nós chegamos agora, que vai ficar meio insustentável a gente dar manutenção nisso. Porque, olha, a gente já demorou pelo menos de 5 a 7 minutos só para passar uma propriedade do pai para o filho. E se eu quisesse alterar o valor do componente 3, se eu quisesse alterar esse estado no componente 3, que seria chamar a função de setState, eu teria que passar o setState do pai, quer dizer, do componente 1 para o 2 e do 2 para o 3, para eu poder chamar o setState no 3 e alterar esse valor. Então, não tem problema, não é errado seguir desse jeito, porém a aplicação ela pode ficar insustentável caso ela cresça muito, né? Pô, e tem alguma regra, alguma coisa que eu devo utilizar? Quando que eu uso passar properties? Quando que eu uso context? Tem, chama-se bom senso. Na aplicação quando eu explicar para vocês o que é o use context, vai ficar mais claro. Bom, qual que é o problema então para a gente resumir e ir direto para o use context? O problema que a gente vai resolver aqui é quando nós precisamos consumir variáveis ou consumir estados ou consumir qualquer coisa que a gente queira consumir, né? Entenda-se consumir por um get, um set, sei lá, uma função, enfim, qualquer coisa que a gente quiser pegar em diferentes lugares da nossa aplicação. O que eu mostrei para vocês é um exemplo clássico de prop rel, onde eu vou ter que passar do pai para o filho, do pai para o filho até onde eu chegue. E se a gente chegar numa aplicação que tenha muitos filhos e muitos states e muitas passadas de props, essa aplicação vai ficar bem difícil da gente trabalhar nela, vai dar bastante manutenção e não vai ser um código tão clean assim. Esse é o primeiro exemplo e vamos agora ao resgate, vamos agora usar o use context. Então, o context, ele é basicamente o seguinte, ele vai prover para a gente uma maneira de nós conseguimos compartilhar estados, né, compartilhar variáveis, compartilhar funções entre componentes na nossa aplicação. Qual que é o exemplo clássico disso? Exemplo clássico não, né, mas como que a gente faz isso, melhor dizendo? Eu gosto aqui de criar uma pastinha chamada context aqui no meu VS Code e vou criar um contexto de exemplo. Vou chamar ele de exemplo context mesmo. .tsx aqui, padrãozinho que a gente usa. Um contexto em React, ele nada mais é que uma classe não, um componente de React. No React tudo é componente. Então a gente pode declarar um componente normal, como a gente sempre faz. Então aqui eu usei um shortcut, né, mas basicamente a gente vai fazer um import do React, criar uma interface para ele, declarar o nome dele aqui e beleza. Por enquanto aqui nesse meu snippet ele está recebendo uma div, mas a gente vai começar a refatorar isso agora. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu gosto de seguir o seguinte padrão. Aqui eu gosto de criar uma nova constante, onde eu vou dar o nome do nosso contexto para ela. Então, aqui eu vou colocar um nome temporário, a gente já mexe nesse cara aqui, beleza? Então aqui eu gosto de declarar qual que vai ser o nosso contexto, que no caso vai ser vamos chamar ele de exemplo, depois a gente cria um contexto real. Vai ser o nosso exemplo context. Aqui o Copilot até ajudou a gente aqui, mas é basicamente isso, né? A gente vai chamar uma função do React que chama createContext. Não preciso nem importar daqui, ó, eu posso fazer o import daqui, eu acho que fica mais limpo a gente importar dessa maneira. E aqui ele até tentou entender o que estava acontecendo, né? Mas vou abandonar o Copilot e vou fazer com vocês. Então, o createContext, ele recebe aqui dentro desse parâmetro o default value, que vai ser o nosso default value do nosso estado. Eu posso colocar um number, posso colocar um booleano? Posso, mas não faz muito sentido, porque um estado, um context, a gente geralmente usa quando a gente quer compartilhar muitas variáveis, ou funções, qualquer coisa que seja. Então, é interessante a gente utilizar aqui dentro do createContext um objeto, que eu vou usar esse cara aqui, ó. Vamos chamar ele de exempleContext. E colocar o izinho aqui de interface. Então eu vou falar assim, ó, que o meu estado ele vai criar um context do tipo iExempleContext e ele vai iniciar vazio. Por que ele vai iniciar vazio? Porque a gente não declarou nada aqui dentro. Então vamos falar que ele vai ter um number
do tipo number aqui dentro. E aqui ele já vai obrigar eu precisar ter um valor default. Por que ele vai me obrigar a ter esse valor default? Porque pode ser que no primeiro momento da aplicação, mesmo que não tenha a possibilidade desse valor ser default, o React ele vai nos encher o saco, né? Ele vai falar assim, viu? Olha, mesmo que por um milissegundo, esse valor ele pode iniciar zerado até ocorrer algum carregamento de conteúdo ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente precisa especificar um valor desse daqui inicial, caso esse estado, esse contexto, ele não exista. Então, ele sempre vai refletir com o que a gente colocou na nossa interface aqui. Então, number recebe 0, que padrão inicia como 0. Né? E aqui nesse nome temporário, aqui eu vou criar o meu provider, porque o useContext ele funciona com dois. Ele é o contexto e o provider. Ele funciona em simbiose os dois. Eu já vou fazer o provider, eu já vou colocar no exemplo, vai ficar bem mais claro para vocês, tá? Eu prometo, fiquem aí até o final. Então, aqui eu gosto de usar o padrão que eu chamo de exemplo provider. E aqui também eu vou dar um export default. O export default fica opcional para vocês, eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro tirar o export default e deixar com o export const aqui, mas deixa a critério de vocês utilizarem o que vocês mais se sintam confortáveis. E aqui beleza, essa interface aqui a gente não vai precisar dela por enquanto, porque o meu provider não vai receber valor nenhum, e aqui vai receber o children também, e esse children aqui é o que vai ser o nosso pulo do gato. Então beleza, isso daqui ainda é um componente React, e ele até já deu o... Vamos utilizar aqui que ele foi bonzinho com a gente, e eu vou explicando aqui para vocês. Quando a gente cria o exemplo context aqui dentro, a gente chama a função de createContext do React, ele retorna para a gente um React.context do tipo que a gente predeterminou lá para ele. Ó. Então, dentro dessa variável, ela é um contexto. E esse contexto aqui, ela tem dentro dela um provider, que é o que a gente precisa utilizar. Então, só da gente fazer essa sintaxe aqui, eu ganho de brinde esse conteúdinho aqui dentro. Então, isso daqui é o que vai declarar para mim todo o meu provider. E dentro dele vem o children, eu já explico para vocês para que a gente vai usar esse children aqui. Quando a gente colocar no exemplo, tudo vai ficar mais claro. E o que acontece? Ó, declarei que no meu contexto vou ter uma variável do tipo number. Vou falar que quando ele iniciar, ele vai colocar como 0. Vou criar um useState aqui baseado no que eu preciso aqui, né? Poderia colocar uma constante de número aqui, sei lá, um number que inicia em 0, qualquer coisa assim, e retornar ele? Posso, mas particularmente eu acho legal a gente usar o contexto de useState aqui dentro. Então, criei um contexto que contém um número e ele vai disponibilizar esse número para todo mundo. E aqui dentro o children. Agora a gente vai entender qual que é a diferença entre criar um contexto, para que ele serve e o que é o provider. Quando a gente usa o React Context, a gente tem que especificar para quais componentes vão ter acesso àquele conteúdo que está pré-determinado. O que isso significa? Significa que todo mundo que estiver dentro desse provider vai ter acesso a esses conteúdos de variáveis. E quem estiver fora não tem acesso. Vamos para a prática mesmo, para entender agora. Vamos abrir o index.tsx, que é onde a nossa aplicação nasce, e aqui dentro eu instancio o meu app, né? O meu app é o cara que contém toda a minha aplicação. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui dentro do index.tsx mesmo, eu vou chamar o meu exempleContext. Olha que legal. Desculpa, aqui no meu contexto. Eu vou chamar o meu exemplo provider e colocar o app aqui dentro. Quando eu coloco o app abaixo do provider, esse cara aqui, ele é o tal do children, do contexto. Então, o meu app vira o children. Então, quando ele cai aqui, o que vai acontecer? Eu estou declarando que eu vou ter esse contexto provendo, né, o provider nada mais é que prover alguma coisa para todos os filhos que estão abaixo desse cara. Então, basicamente é o seguinte, tudo que está dentro de app vai ter acesso a o que está declarado nesse contexto, no caso, essa variável aqui de useState. Então, é assim que a gente disponibiliza a variável para os outros, né? Então, todo mundo da minha aplicação, nesse caso, como eu coloquei no index, literalmente todo mundo vai ter acesso à minha variável. E agora que eu fiz isso, a gente pode começar a dar uma
Vamos testar antes de dar um refactor, né? Melhor. Então vamos abrir o nosso app.tsx. Ó, o meu number, que era o useState, eu movi ele para o contexto. Só para deixar bem claro, ó. Esse cara aqui é esse cara aqui, ó. A única diferença é que agora eu vou mover ele de lugar. Ele vai ficar dentro do meu contexto e esse daqui eu vou matar ele. Automaticamente, quando eu matar isso daqui, só vou comentar esse botão temporariamente. Mas, ó, pô, eu não tenho mais acesso a essa variável de estado. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar uma hook chamada useContext. Então, como é que essa hook funciona? Muito simples. Basicamente, a gente vai importar o useContext do React. E ele está aqui, ó, useContext da própria From React. E o context value que aparece aqui dentro é qual que é o contexto que eu criei. No caso, é sempre a variávelzinha aqui que é o nosso que recebe o createContext. No caso, esse cara aqui. Lembrando, sempre dê o export nesses dois caras aqui, senão você não vai conseguir usar na sua aplicação. E aqui eu coloco o meu exemplo context aqui e faço o import. Aqui eu posso usar a sintaxe de desestruturação e olha que legal. O meu number ele vai estar disponível aqui dentro. A única diferença que eu chamava ele de state, agora eu chamo ele de number, né? Então, vou trocar aqui para number e o state aqui eu vou chamar de number. Automaticamente, quando eu faço isso, ó, a minha aplicação, teoricamente, ela tem que funcionar do mesmo jeito que antes. Então, vamos dar um F5 aqui para garantir que o estado vai alterar. Ó, meu state começou em 0 e o meu número está em 0. Então, vamos colocar aqui que esse número ele starta em, sei lá, 10. Vamos ver se aqui vai refletir alguma coisa. Ó, 10, 10. Tá? Ou seja, o valor que está aparecendo agora na nossa aplicação está sendo consumido do useContext. Nesse caso aqui, beleza. Só tem um probleminha. O meu button que eu fazia o incremento desse estado, ele também ele não existe mais, né? Ele está aqui dentro do meu context. Olha ele aqui, ó. E eu não estou usando ele para nada hoje em dia. Ele está omisso, né? Eu não consigo mais alterar essa variável. Então, vamos fazer esse refactorzinho também. O que eu vou fazer? Aqui no meu interface do meu contexto, eu vou declarar o meu setNumber. E aqui eu vou falar que ele é do tipo react.dispatch. Ou eu poderia simplesmente colocar que esse cara aqui, ele vai ser uma função anônima, um void. Mas, pô, João, como é que você sabe que esse setNumber é desse tipo aqui de interface? É muito simples. Se a gente parar o mouse aqui em cima, ó, a gente consegue ver exatamente o que está declarado aqui. Ó. Então, eu posso simplesmente copiar e colar esse cara aqui. Daí a gente tem a tipagem perfeita, né? Para isso daqui ser um dispatch do set do useState. Aqui ele vai pedir para a gente declarar um valor inicial. Então aqui eu posso colocar uma função vazia nesse caso. Ou um console, sei lá, essa função ela pode dar um console.warning. Falando que o setNumber is not ready. Né? Esse estado aqui, galerinha, ele pode acontecer, mas são situações muito específicas que a gente tem que declarar uma função inicial. Pense assim, caso a minha aplicação estivesse carregando, caso alguma coisa desse errado, aí caísse nesse estado. Mas do jeito que a gente está codando aqui, dificilmente isso vai acontecer. Então, aqui o meu setNumber, ele está aqui e agora a gente pode declarar aqui também. Ó. Então, o que acontece? O provider está provendo para todo mundo que está embaixo dele, ou seja, todo mundo que é o children dele, o number e o setNumber. Automaticamente, quando eu faço isso, o meu setNumber ele fica disponível para a gente importar no meu contexto aqui também. Então, eu posso descomentar minha função, só trocar os nomes, né, porque eu mudei de state para number. E olha que legal. Beleza, o meu button setNumber ficou aqui também. Vamos ver se esse carinha está funcionando. E o estado iniciou em 10, incrementei. Baleira, está funcionando. O que a gente pode fazer agora para deixar isso daqui bacana? Vocês concordam comigo que eu só estou utilizando a minha variável Vou até tirar esses pauzinhos aqui que não ficou bom. Pera aí. Tá mais me incomodando do que tá me ajudando. Tirar do 3. Tirar do 4. Tirar aqui. Beleza, ficou melhor assim. Então, o que está acontecendo? Aqui no meu componente 1, eu só estou utilizando essa leitura no app.tsx e no componente 5, certo?
O 1, o 2, o 3, o 4, tanto faz. Eles nem precisam saber, eles não fazem nada com essa informação. Porém, eles estão recebendo esse estado porque eu estou com aquele problemática do próprio réu. Então, eu estou passando de pai para filho, de pai para filho. Então, basicamente é o seguinte. O que a gente vai fazer agora? Vamos limar essas interfaces aqui e vamos deixar refatorado. Ou seja, eu vou tirar todo esse próprio réu que a gente tinha antes de todos os nossos componentes. E não vai ter mais próprio réu. Não vou mais precisar ficar repassando essas propriedades para todo mundo aqui. Eu faço de propósito essa problemática para a gente entender o problema e ver onde que isso daqui resolve. Porque aqui é uma aplicação simples, né? Mas imagine se fosse uma aplicação real, que a gente tivesse múltiplos arquivos e múltiplas coisas. Imagine ficar fazendo refactor de prop-rel numa coisa muito grande, né? Então, tira o state daqui, tira o state daqui. Ah, não, aqui não, beleza. Então, chegamos no nosso componente 5, ó. Só recapitulando. O app.tsx, ó, esse cara nem recebe mais. Então, o app.tsx, ele não passa mais a função por propriedades, ó. Componente 1, tanto faz. O 2 ainda está dentro do 1, o 3 ainda está dentro do 2, o 4 ainda está dentro do 3 e o 5 está dentro do 4. Só que esses componentes, eles não passam propriedade mais um para o outro. E agora aqui dentro do componente 5, simplesmente a gente vai fazer a nossa chamada do useContext. Então aqui vai ficar o laudoContext, não, o exemplo context. E aqui a gente pode desestruturar e as nossas variáveis estão disponíveis aqui dentro. Olha que legal. Então o meu number vai ficar aqui. E se eu quiser agora, sei lá, criar uma função só para diminuir esse valor, vamos criar aqui um clique. Aí, então, em vez de mais um, é menos um. E vamos colocar um nomezinho para o botão aqui de decrementar. Decrementar, nem sei se existe esse termo, mas tanto faz também. Então, olha que legal. O app.tsx, vou até colocar aqui, ó, para ficar mais claro para a gente ver. Aqui vai ser o app.tsx, ó. Então, o app.tsx ele tem a função variável 10 e o componente 5 tem a variável 10. Eu incremento aqui e decremento aqui. Só que qual que é o tchan da história? O useState, ele não está nem declarado no app, nem declarado no componente 5. Não preciso passar por props, eu simplesmente declarei ele num contexto. E o contexto nada mais é que isso. Imagine assim, é um lugarzinho para a gente declarar variáveis e funções que a gente quiser e disponibilizar para todo mundo que está dentro do grupo ali, né, da panelinha. Então, quem quer estar nessa panelinha? Todo mundo que está dentro do app, que é o children que está dentro do exemplo provider aqui, ó. Então, basicamente é isso. O contexto ele serve para a gente criar essa facilidade quando a gente precisa utilizar dados de alguma coisa em diferentes lugares da aplicação. E um dos benefícios é que elimina esse problema de prop-rel para a gente. É isso. O contexto morreu. Tem algumas coisas legais que é bom a gente comentar também, que pode ajudar você. A primeira coisa legal da gente comentar é o seguinte. Só para a gente entender como é que funciona essa panelinha, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui só para a gente brincar. Ó. Eu vou dar uma refatorada aqui para a gente entender um pouco melhor esse provider aqui. Ó. Se eu não tenho o meu provider declarado, logo as minhas variáveis elas não vão ter acesso a esses valores. Ó. Simplesmente o meu provider não existe, então não consigo abrir. Isso pode ser se você um dia tiver algum problema de não estar alterando, você não está conseguindo ler os valores, verifique se o seu provider está declarado em algum lugar ou se o seu componente está embaixo do seu provider. No caso aqui, eu tirei ele do index.tsx e eu vou dar um pequeno refactorzinho para a gente entender aqui. Ó. Então, no meu app.tsx, o que eu vou fazer? Vou instanciar todos os meus componentes aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Não deu muito certo, mas tudo bem. Então, componente 1, 2, 3, 4, 5. E beleza. Estou com todos os meus componentes aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui também. Então, aqui vai ter o meu componente 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4 e o 5. Beleza. Agora eu entrei numa recursividade aqui enorme. Só para a gente entender aqui agora, eu vou tirar os childrens de dentro deles, eles vão ficar componentes únicos, né? Só vai renderizar o valor deles mesmo. E é isso aí. Vamos tirar aqui e beleza, o 5 não tem mais nada dentro dele. Então, ninguém chama mais ninguém nesse caso aqui, eu já estou mudando o exemplo. Tá? O componente 1 é o componente 1, o 2 é o 2, o 3 é o 3, o 4 é o 4, o 5 é o 5. Aqui no meu exemplo context, o que eu fiz? Ó? Falei que o meu valor ele inicia em 10. Vamos deixar 0 aqui para ficar mais fácil. Tá? Ele inicia em 0 aqui e é repassado e todos os filhos vão iniciar com 0 também. E agora só para a gente entender o provider, olha que legal. Se eu falar que todos esses caras aqui, eles estão sobre o mesmo provider, ó, estão vendo aqui, todo mundo que está embaixo desse cara, ele está sobre o mesmo children. Ou seja, o componente 1, 2, 3, 4 e 5 tem acesso às variáveis e funções que estão declaradas aqui dentro. Então, se eu der um F5, ó, o app.tsx, só lembrando que esse app.tsx, ó, é esse cara aqui, ó. E o componente 5 com o number 0 está aqui dentro. Olha o que acontece se eu decrementar aqui, ó. Só vai trocar o valor do componente 5. Por quê? Porque o app.tsx, ele está fora do provider. Ele está outside do provider, ele não está embaixo do provider. Então, ele não tem acesso a essa variável. Ó, por exemplo, se eu agora quiser usar o componente, o useState dentro, o useContext, melhor dizendo, dentro do componente 3, olha que bacana, eu vou aqui no meu exemplo context e aqui dentro a gente vai colocar o valorzinho aqui dentro dele que vai ser o number. Ó, então, menos 11 aqui, menos 11 aqui. Por que que, ó, decrementei e o valor vai? Simplesmente utilizando essa sintaxe. Por quê? Porque o componente 3 e o componente 5 estão dentro do meu provider e tudo que está dentro do meu provider, que é o tal do children, tem acesso a essas variáveis e funções definidas. É isso, eu estou repetindo bastante isso, mas essa que é a grande sacada que a gente tem que entender do useContext. Tudo que está dentro do provider tem acesso ao contexto que foi definido anteriormente. Então, componente 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tirar o componente 5 e colocar ele fora do provider, ó, já era. Ele já não tem mais acesso. Ó. Posso decrementar essa função, nem vai mais funcionar. Né? Como ela não funciona, logo o componente 3 também não alterou. E se eu deixar o 5 aqui e o componente 3 fora do provider, aí sim, ó, o 5 ele vai mudar, o 3 continua 0 por quê? Porque está fora do provider, não tem acesso a... Ele não enxerga essa variável. E se eu até quiser colocar dentro do 1 agora, eu posso também. Ó. Então, vou criar aqui um useContext aqui dentro. Aqui, e chamar de exemplo context, fazer o import. E aqui a gente vai pôr também o nosso context.number. Ó, menos 14, decremento, já baixa, o 3 não mexe. Por quê? Porque o 3 está fora do provider. A partir do momento que entrou dentro do provider, voltou a aparecer. Pô, João, precisa estar exatamente nessa estrutura, um embaixo do outro certinho? Não. Os filhos dos filhos dos filhos também vão ter acesso. Por exemplo, se eu tirar o componente 3 daqui, tá? E deixar o componente 3 dentro do componente 5, ó, então aqui dentro vai ter o componente 3, vou até importar ele aqui. Olha que legal. O componente 3 ele também vai ter acesso ao meu contexto. Por quê? Porque ele é um filho de um filho que tem acesso ao contexto que está embaixo do provider. Essa é a grande sacada. E pensando em exemplos práticos, qual que é um exemplo prático que a gente pode usar para isso, que nós iremos fazer lá no nosso vídeo de Pokédex. Então, não se esqueça de se inscrever no canal para ver um exemplo concreto disso de funcionamento. Um contexto é muito legal para a gente trabalhar com autenticação de usuário. Então, por exemplo, o usuário fez login e eu preciso utilizar as informações do usuário. Por exemplo, o nome dele eu quero que apareça lá no topinho da minha página e talvez eu quero o avatar dele lá na navbar e lá no footer eu quero que apareça o sobrenome do meu usuário. Se a gente não utilizasse o contexto, a gente ia ficar repassando essas propriedades de pai para filho, de pai para filha, ia dar muito trabalho. De contexto, não. A gente simplesmente
faz login do usuário, salva ele no nosso contexto e pronto. A gente consegue, com a sintaxe de useContext, trazer as informações do usuário logado em qualquer lugar. Bom, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. E o exemplo de como fazer a autenticação com o useContext a gente vai mostrar lá na Pokédex. Então assiste os vídeos da Pokédex e acompanhe a gente aí nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, deixa o like e até o próximo vídeo. Ah, lembra do sininho, hein? Tchau, tchau!